Vamos nos colocar diante de Deus, pedir a Ele pela sua presença, pela ação do seu Espírito, para que Ele fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo que o Senhor nos permite nos reunirmos, ainda que à distância, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e nos expormos à ação do Seu Santo Espírito. Pedimos a Deus que, pela Tua graça e de uma forma especial, o Senhor fale conosco. Fale aos nossos corações, nos desafie, nos conforte, nos console. Ó Deus, atraia-nos a Ti nessa manhã. Nós ansiamos pelo Senhor. As nossas almas abatidas são carentes do Senhor. Os nossos corações têm sede de Ti. E é isso que nós desejamos dizer ao Senhor nessa manhã. É parte também do que nós desejamos ouvir do Senhor nessa manhã. Atraia os nossos corações a Ti. Faça isso por meio do Seu Espírito Santo. Te agradecemos, acima de tudo, por Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor, pela Sua morte e ressurreição. Muito obrigado por essa obra perfeita, feita há mais de 2000 anos, mas que ainda hoje alcança as nossas vidas, transforma as nossas vidas e transforma a forma como nós, enfim, vivemos o nosso dia a dia, nos relacionamos, pensamos e fazemos tudo o mais. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema da mensagem de hoje é: por que está tão abatida a minha alma? Nós começamos esse ano na Fonte, se você tem nos acompanhado desde janeiro, com uma pergunta: por que tão cansados? Esse foi o tema do nosso primeiro sermão do ano. E a nossa preocupação de fundo, ali naquele primeiro mês, era o estado de esgotamento, tanto físico quanto espiritual, manifestado, externalizado por muitos membros da igreja. Na verdade, todos nós, em maior ou menor intensidade, nos sentimos profundamente cansados e sobrecarregados ao longo do ano de 2020, e 2021 parece que não começou muito diferente. A sensação, usando uma analogia aqui com a tecnologia, a sensação é de que a gente vive semana após semana com menos de 15% da bateria. Quando o celular entra naquele modo econômico e tenta poupar suas últimas forças para não pifar de vez. É como se todos nós estivéssemos vivendo assim semana após semana, com menos de 15%, ansiando pela próxima recarga, e o problema é que as recargas se tornaram cada vez mais curtas e a bateria, assim como no celular, já ficou viciada. Ela carrega, mas descarrega muito rápido. Esse diagnóstico de esgotamento e de cansaço não é novo. A gente já vem trabalhando isso na igreja há alguns anos. A gente já caminhava nessa direção antes de 2020. Mas parece que existe algo no distanciamento social e até no uso exagerado das telas, e você infelizmente está me ouvindo por uma nesse momento, parece que existe algo nesse contexto que aprofundou o problema do cansaço e do esgotamento. Na verdade, há quem defenda que a verdadeira pandemia do nosso século não é de Covid-19, mas a dos problemas emocionais, do esgotamento físico e até da depressão. Coincidentemente, recebi de um membro da igreja essa semana um artigo de um filósofo sul-coreano que já citamos aqui, eu já citei no passado, o Chris já citou também, chamado Byung-Chul Han. E ele defende, entre outras, essa tese de que a pandemia do nosso tempo não é necessariamente a de Covid-19. Nas suas palavras, citando um trechinho curto do artigo dele, ele diz o seguinte: em breve teremos vacinas suficientes contra o vírus, mas não haverá vacinas contra a pandemia da depressão. Na Coreia do Sul, lugar de onde ele vem, de origem, muitos milhares de pessoas cometem suicídio todos os anos, e a principal causa é a depressão. Em 2018, cerca de 700 estudantes tentaram suicídio. A mídia, entretanto, fala de um massacre silencioso, ou seja, a gente ainda não tem plena noção do que acontece. Em contraste,
Cerca de 1.700 pessoas morreram de Covid-19 até o momento na Coreia do Sul. E desde que a pandemia irrompeu, a taxa de suicídio na Coreia aumentou vertiginosamente. Parece que o vírus é um catalisador da depressão. No entanto, em nível mundial, pouca atenção tem sido dada às consequências psíquicas da pandemia. Essa é uma citação, um trechinho desse artigo publicado por ele e que saiu no jornal É o País, em português. Então, segundo o que ele traz aqui pra gente, e outros autores também têm discutido, a depressão é uma das consequências dessa nossa sociedade fixada no desempenho, na performance, essa sociedade na qual você é medido pelos resultados, você é constantemente medido pelos resultados no mercado de trabalho, na vida amorosa e às vezes até na vida religiosa. Você é medido pelo quanto você produz, né? Pelo quanto você gera de resultados. Agora, de alguma forma, e aí eu retorno ao link com o tempo que a gente está vivendo, a pandemia aprofundou esse problema com o isolamento social e essa extrema exposição às telas, que mantém canais de comunicação abertos, mas não constroem conexões sociais. Isso é um ponto que o Byung-Chul Han aborda muito no artigo dele de uma forma muito interessante. Né? As telas elas são capazes de manter canais de comunicação, mas elas não formam verdadeiras conexões sociais profundas, comunhão profunda. E a minha questão, diante desse cenário, é que tipo de experiência tem surgido desse esgotamento? Onde as pessoas fatigadas têm buscado respostas? Talvez nós mesmos. Onde nós, diante de todo esse esgotamento, diante da tristeza profunda que se abate sobre a alma, onde a gente tem buscado resposta? Como a gente tem dado vazão a essa pandemia de depressão? É óbvio que são questões muito mais profundas e até técnicas do que não cabem nesse período aqui, e eu nem teria condições de falar tecnicamente sobre esse assunto. Portanto, meu objetivo é mais simples aqui. O que eu estou tentando fazer é simplesmente fazer e construir uma ponte entre o nosso tempo e essa pandemia que a gente vive e o texto bíblico. Afinal, se você é um leitor atento dos Salmos e tem sido um ouvinte atento da nossa série de mensagens, você já deve ter percebido que o salmista não é um sujeito muito tranquilo. Ele não é um sujeito que vive o tempo inteiro sorrindo, em paz e às mil maravilhas. Ele estava constantemente perturbado e até esgotado fisicamente. Provavelmente, se ele vivesse hoje, em muitos momentos ele seria diagnosticado com depressão ou algum outro tipo de transtorno da psique humana. Mas eu acho que existe uma diferença fundamental, e isso é o ponto mais importante dessa introdução, existe uma diferença fundamental entre a forma como o salmista lidava com essas angústias e a forma como a gente, como a nossa sociedade lida com essas angústias da alma. E o ponto principal é que, por termos perdido o referencial, nós também perdemos a capacidade de lamentar. O salmo que a gente vai estudar hoje é um salmo de lamento. E eu quero que você preste muita atenção, porque a tese central do sermão de hoje vai ser em torno dessa questão. Por termos perdido o referencial, nós também perdemos a capacidade de lamentar. A gente até aprendeu a desabafar, a externalizar a nossa dor. E claro que isso é positivo. Claro que isso é necessário. Mas, por termos perdido Deus como referência última da nossa vida, a gente perdeu a capacidade de lamentar. Então preste atenção nisso. A gente até aprendeu a desabafar, a externalizar a nossa dor, a extravasar, mas a gente perdeu a capacidade de lamentar. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque só é capaz de lamentar adequadamente, biblicamente, aquele que está num relacionamento verdadeiro com Deus. Só é capaz de lamentar verdadeiramente, adequadamente, aquele que está num relacionamento com Deus. Só é capaz de lamentar aquele que crê que a vida faz sentido, aquele que crê que existem absolutos, que Deus se revelou na história. Afinal, se tudo é relativo, se não existem verdades palpáveis e concretas, não há motivo para lamentar. O lamento ele se encontra em oposição à justiça, à ordem. Só há lamento quando há injustiça, só há lamento quando há desordem. Portanto, se não há verdade, se não há absoluto, se não há ordem, não faz sentido haver lamento, ou o lamento não faz sentido. Você, nesse contexto, no máximo chora e externaliza a sua raiva.
às vezes com um texto nas redes sociais, às vezes batendo panela na sacada, às vezes numa aula de artes marciais, né? Quantas vezes a gente já não ouviu essa proposta? Não, vai lá, faz uma aula de Muay Thai, de boxe, não sei o que, extravasa, é bom, isso vai fazer bem para sua alma. De fato, talvez isso faça bem, mas é um bem momentâneo. Isso não curará profundamente a sua alma aflita. E aqui a gente se conecta com o nosso tempo com o texto bíblico, e especificamente com o texto de hoje. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 42 e 43. E esses dois salmos nos colocam uma pergunta: por que você está tão abatida, ó minha alma? E logo nós veremos que essa questão, essa pergunta do salmista, ela surge num contexto de crise muito parecido com o que vivemos a propósito. Mas o salmista não é um desesperado. O salmista não é alguém que está apenas desabafando. O salmista não está apenas externalizando a sua dor. Ele não é alguém que está apenas abatido. Ao lamentar, ele também fala com Deus e prega para si mesmo. Espere em Deus. Espere em Deus. É isso que nós veremos no refrão desse salmo. Portanto, começando mais ou menos por onde eu quero chegar no meio e até o fim dessa mensagem, o desafio de hoje para os nossos corações é o seguinte: há muitos motivos, e muitos deles genuínos, para a nossa angústia. Há muitos motivos genuínos para estarmos tristes, abatidos, desamparados, esgotados e até deprimidos. De alguma forma, o tempo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, perdeu a mão nas exigências, nessa exigência de performance, de resultados. Isso tudo é muito cansativo. E aí parece que a pandemia pegou gente que já estava na beira do precipício e deu o empurrão final. Afinal, a gente não foi criado para viver isolado ou desconfiando de cada pessoa ao nosso lado, né? Já esbarrou em alguma pessoa ao longo desse último ano? A primeira coisa que você pensa é: pô, cadê meu álcool gel? Eu quero passar. Semana passada mesmo eu estava correndo no bairro, domingo passado, no final da tarde eu estava correndo ali no bairro, e de repente desce um sujeito do carro, do lado de uma farmácia, desce sem máscara e dá um espirro na minha frente. Eu cheguei em casa revoltado. Que sujeito sem noção. E de repente as pessoas tornaram isso pra gente, né? De repente o nosso próximo se tornou um perigo. De repente o nosso próximo se tornou uma pessoa que a gente quer passar longe. E poxa vida, que efeito isso tem sobre a nossa alma? Que efeito isso tem sobre o nosso sentimento? Isso é uma coisa que a gente ainda vai explorar muito ao longo desse ano. Mas se por um lado tudo isso é muito real, tudo isso é genuíno, toda essa angústia é genuína, por outro lado, o Salmo vai nos fazer um convite nessa manhã. E é esse convite que nós ouviremos agora na leitura desses dois Salmos. Então, abra sua Bíblia aí, Salmos 42 e 43. Eu vou ler aqui na NVT, você pode acompanhar na versão que você estiver aí. Salmo 42 e 43. O texto diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste?
Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos, pois tu és a minha fortaleza, ó Deus. Porque me rejeitaste? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Porque está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. É muito provável que esses dois salmos fossem um só, originalmente. Existem alguns motivos para crermos nisso. Um deles é porque o Salmo 43 não traz um título, assim como todos os outros salmos desse livro 2, que é o livro que a gente inicia com esse salmo, trazem. Mas também porque, se você prestou atenção na leitura do texto, o refrão deles se repete, né? Versículo 5 do 42, 11 do 42 e 5 do 43. A temática é uma só. Esses dois salmos muito provavelmente eram um único salmo originalmente. E é também bastante provável, se você está na igreja há alguns anos, que ao ler esse salmo algumas músicas tenham ocorrido aí à sua mente. Ontem um amigo meu me mandou uma mensagem perguntando, e aí, você pediu para tocarem a música desse salmo amanhã? Eu falei, qual música? Porque tem pelo menos umas 5, 6, 7 músicas a respeito desse salmo em português, enfim, das mais diversas, dos mais diversos tipos e das mais diversas classes musicais. E há de fato músicas belíssimas sobre esses salmos. Agora, o que me fez quase cair da cadeira estudando esse salmo essa semana, e eu confesso que eu já li esse salmo várias vezes na vida, já cantei esse salmo várias vezes na vida, mas tinha um detalhe que eu acho que eu nunca tinha dado a devida atenção nesse salmo. Você prestou atenção no versículo 4 do Salmo 42? Olha o contexto no qual o salmista se encontrava. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graça em meio aos sons de uma grande festa. Gente, o motivo fundamental para o lamento do salmista nesses dois salmos é o seu afastamento do templo. Por algum motivo que a gente não sabe qual é, e eu li vários comentaristas e cada um tem uma opinião, então basicamente a gente não sabe por que o salmista estava longe do templo nesse momento. O salmista estava impedido de frequentar o templo. Ele queria estar junto da multidão, ele queria estar junto do povo de Deus, mas ele não podia. Ele estava afastado da comunhão. Se você notar a ênfase do Salmo, em vários momentos ele fala dessa multidão, ele traz à mente essa figura de uma multidão que está se dirigindo a Jerusalém. Ele está com saudade, ele quer novamente abraçar a multidão, ele quer ir para Jerusalém, ele quer cantar no templo, ele quer cantar junto com as pessoas, ele quer a comunhão de volta, mas ele está impedido. Alguém baixou um decreto e disse, esse salmista não pode ir a Jerusalém. A gente não sabe muito bem se todo o povo estava impedido, se só esse sujeito estava impedido. O fato é, o contexto dele é o meu e o seu contexto hoje. Esse salmo foi composto há mais de 2000 anos, mas ele poderia ter sido escrito ontem. É claro que há diferenças, né? Há diferenças na forma como Deus se revelava no templo e na forma como Deus se revela a nós hoje. Nós não estamos 100% desprovidos da comunhão espiritual ou até do alimento da palavra por não termos acesso a um lugar físico. Bem ou mal, esses canais nos permitem nos alimentar da palavra e manter um nível mínimo de comunhão. Mas existe alguma coisa que se revela na congregação e no ajuntamento público que não é viabilizado pela internet. Então, em maior ou menor nível, o sentimento do salmista é o sentimento de muitos de nós hoje, que queremos, desejamos, ansiamos. Eu quero novamente me juntar com o povo de Deus para cantar a Deus daquele jeito que a gente cantava antes da pandemia, ou para ouvir a palavra de Deus ao lado do meu irmão, ou para orar junto do meu irmão, e isso simplesmente não é possível hoje.
Portanto, se existe alguém capaz de ler a nossa alma e ler aquilo que a gente tem sentido hoje e descrever parte do que a gente tem sentido hoje, esse alguém é o autor dos Salmos 42 e 43. E é até especial o fato da gente não saber exatamente quem escreveu e exatamente qual era o contexto, porque aí de fato a gente pode aplicar sem medo ao contexto que a gente tem vivido hoje. Ele passou por uma situação, por uma experiência humana muito semelhante à que a gente tem vivido, e por isso eu quero convidar você a mergulhar um pouco mais nas suas palavras. A gente vai fazer, naturalmente, 3 movimentos aqui no texto, e acompanha mais ou menos também a dinâmica do próprio texto, afinal ele tem 3 versos que se repetem, o 5, o 11 e o 5 do 43, e a gente vai seguir essa divisão natural do texto, né? Então, primeira lição do texto de hoje, que vem ali dos versos 1 ao 5 do Salmo 42, a primeira lição é: há algo que abate a alma mais do que a distância. Há algo que abate a alma mais do que a distância. Se você prestar atenção nos primeiros versos do Salmo 42, o salmista ele está olhando para o passado, ele está olhando para trás. Ele está deitado na cama, ele faz um pouco essa descrição, ele está deitado na cama, afogado em lágrimas, dia e noite as minhas lágrimas têm sido meu alimento, e ele está afogado em lágrimas lembrando dos dias em que ele conduzia a multidão em direção ao templo. Ele ainda lembra das canções, ele ainda lembra daquela sensação de ouvir o povo de Deus cantando a uma voz. Ao olhar para o passado, seu coração, então, ele é consumido ou tomado por tristeza e, inclusive, pelo próprio pranto. Mas isso, e isso é fundamental, isso não desperta nele cinismo e sequer isso desperta nele murmuração. Isso não torna ele um cínico ou um murmurador. Isso desperta nele, e aí eu quero que você preste atenção nisso, isso desperta nele uma sede insaciável por Deus. Isso desperta no salmista uma sede insaciável por Deus. A descrição aqui é física. Assim como a corça anseia por águas correntes, a corça que está com sede, que anseia encontrar uma corrente de água, a minha alma, diz o salmista, anseia por Deus. Ele deseja a Deus assim como uma pessoa que está há dias sem água no deserto. Ele anseia por Deus assim como alguém que está em jejum por longas horas e de repente vê uma mesa posta. Esse é o desejo, essa é a inclinação que ele tem por Deus. Ele quer devorar essa presença de Deus, ele quer beber de tudo que Deus pode oferecê-lo. O salmista não tem um amor tímido por Deus, ele não tem uma fé seca, fria, sem vida, ele tem um apetite espiritual insaciável. Os seus afetos estão todos voltados para Deus, ele deseja Deus ardentemente. É claro que a distância da comunhão que nós vivemos hoje não gera em nós esse mesmo sentimento da falta de Deus, em virtude de tudo isso que eu comentei que o templo representava para o povo de Deus naqueles dias. Estar longe do templo é estar longe de Deus literalmente naquele contexto. Mas o ponto aqui, e isso é fundamental compreender também, o ponto aqui não é a distância propriamente dita, mas a profundidade do desejo por Deus do salmista. O ponto aqui não é a distância propriamente dita, essa distância física e até histórica que ele está dizendo. O ponto aqui é a profundidade do desejo que o salmista tem por Deus. Comentando esse texto e alguns outros salmos correlatos, o C.S. Lewis disse o seguinte: eu consigo enxergar uma experiência totalmente centrada em Deus, que não clama a Ele por nenhum outro dom mais urgente que não seja o da sua presença, o dom dele mesmo, jubiloso em seu mais alto grau e inequivocamente real. O que eu vejo, por assim dizer, nos rostos daqueles velhos poetas me diz muito mais sobre o Deus a quem eles e nós adoramos. Então o que o Lewis está dizendo aqui é que quando ele vê essa descrição, quando ele vê o salmista dizendo essas coisas, isso não diz algo, em primeiro lugar, sobre o salmista. Isso diz algo, em primeiro lugar, a respeito de Deus e a respeito do valor que Deus tem para o salmista. E esse é o X da questão aqui. Mais do que ter saudades do templo, o salmista tem saudades de Deus. Mais do que ter saudades do templo, o salmista tem saudades de Deus. Existe uma coisa que abate mais a alma do salmista do que a distância.
E isso é a falta de Deus. Existe uma coisa que abate a alma do salmista profundamente, muito mais do que a distância física ou até temporal daquele momento no passado. E isso é a falta de Deus. Do Deus que ama, do Deus que dá vida, do Deus que alimenta as nossas almas, do Deus que criou o universo, que fez as correntes de água, mas que também é capaz de matar a nossa sede interior. Sim, a gente vive dias de dor, de luto, de depressão. A gente vive um tempo difícil no qual a gente está afastado da comunhão, afastado das pessoas que nós amamos. De repente, tocar numa pessoa se tornou um risco para a nossa saúde. Eu tenho medo de me aproximar, eu tenho medo de me descuidar, eu tenho medo de infectar alguém que eu amo. A gente anseia nesse momento pela vacina, pela vida normal, pela comunhão, pelos abraços, mas a questão aqui a gente tem um anseio por Deus que é maior do que isso tudo. A gente tem um anseio por Deus que é muito maior do que o nosso anseio pela vacina, pela vida normal, pela comunhão e pelos abraços. Ou, nos termos do Salmo, a gente tem uma saudade de tudo isso na medida em que essas coisas nos permitiam desfrutar mais de Deus. Note, o salmista não está com saudade do templo pelo templo em si. Ele está com saudade do templo e da comunhão porque aquilo alimentava ele de Deus. Ele está com saudade de Jerusalém porque aquilo significava para ele esse deleite em Deus, esse banquete que é estar na presença de Deus. Ele está com saudade de ver a multidão cantando, não apenas porque aquilo é bonito, porque aquilo é belo. Ele está com saudade de ver a multidão cantando e cantar junto da multidão porque aquilo alimentava a alma dele de Deus. E isso é fundamental. É essa sede que ele tem de Deus que é fundamental. Essas coisas viabilizavam ele beber mais de Deus, ele se alimentar mais de Deus, ele preencher esses desejos profundos da sua alma de Deus. Portanto, quando você tem saudades dos cultos hoje, do que você tem saudades efetivamente? O que te entristece ou o que me entristece quando eu lembro da vida pré-Covid? Será que a gente tem saudades do que essa vida nos proporcionava em termos de conhecimento de Deus e de nos alimentarmos de Deus? Ou será que a gente simplesmente tem saudade de um passado que, bom, era gostoso, era bom estar junto da igreja, era bom estar junto dos irmãos? Portanto, eu repito, do que você tem saudade quando você tem saudade dos cultos? O passado do salmista não desperta nele lamento apenas por ser belo ou glorioso, mas porque o passado e aquelas práticas davam mais de Deus a ele. Ele tem saudades, em última instância, de Deus. Ele tem sede do Deus vivo. Ele quer novamente beber dessa fonte insaciável. Esse salmo me lembrou um trecho, talvez um dos trechos mais tocantes das Confissões de Santo Agostinho. E ao rever a sua vida, Agostinho está fazendo, nesse momento das suas confissões, ele está fazendo uma retrospectiva da sua vida sem Deus. Ele conclui que no fundo ele tinha saudades de Deus, mas ele não percebia. Ele conclui que no fundo ele estava buscando a Deus, mas não percebia. Presta atenção nas suas palavras, é um dos trechos mais lindos das Confissões. Tem até uma música muito bonita sobre esse trecho. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E, no entanto, estavas dentro de mim, e eu fora a te procurar. A minha feiura se lançava sobre toda a beleza que criaste. Estavas comigo, e eu longe de ti. Prendiam-me longe de ti coisas que nem existiriam se não existissem em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste a minha surdez. Brilhaste e o teu esplendor pôs fuga na minha cegueira. Exalaste o teu perfume, eu respirei-o e agora eu suspiro por ti. Eu te saboreei e agora eu sinto fome e sede. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Que confissão belíssima! Uma confissão que toca todos os nossos sentidos. Com o seu grito, Deus venceu a surdez do seu filho. Com o seu brilho, eliminou a sua cegueira. Com o seu perfume, arrancou suspiros. Com o seu sabor, atiçou a sua fome e a sua sede. Com o seu toque, inflamou os seus desejos. A pergunta para a gente hoje, para o nosso coração hoje é:
A gente tem esse desejo por Deus. A gente tem essa fome de Deus. A gente ouve a voz de Deus nos chamando. Esse brilho dele que pôs em fuga a cegueira do coração de Agostinho, põe em fuga a cegueira do nosso coração. Por mais cedo que a gente tenha encontrado a Deus na vida, sempre será tarde. E por mais cedo que a gente tenha encontrado a Deus na vida, a gente sempre terá saudades de Deus. Porque há uma saudade profunda no nosso coração por Ele. Há um anseio profundo no nosso coração por Ele. E essa distância de Deus, ela abate os nossos corações muito mais do que o isolamento social. Mas essa distância pode ser vencida se a gente direcionar todo o nosso lamento a Ele e na presença dEle. E isso nos leva ao segundo ponto. Versículos 6 a 11 do 42. O lamento verdadeiro é direcionado a Deus. O lamento verdadeiro é direcionado a Deus. Versículo 5 traz uma primeira palavra de esperança. Porque você está tão abatido, a minha alma? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei, o meu Salvador e o meu Senhor. Agora o salmista, após fazer essa declaração de esperança, ele retoma o lamento. Ele está profundamente abatido. Ele está numa terra distante, essa é a descrição aqui, e impedido de acessar o templo, já vimos isso. A figura agora não é mais de uma corça buscando correntes de águas. A figura agora não é mais de sede. A figura agora é de um mar revolto, com águas e correntezas que afogam o salmista. O sentimento do salmista agora é de um abismo profundo. Então, talvez alguns de nós hoje, ao ler esse salmo, talvez a gente se identifique com essa primeira figura, né? De uma corça com sede, sedenta, querendo a Deus, buscando a Deus, com sede do Deus vivo. Mas talvez alguns de nós já se encontrem nessa segunda figura, no meio de um mar revolto, sendo afogado por ondas e por correntezas. Talvez a gente se sinta num abismo profundo. Mas das profundezas desse abismo que o salmista se encontra, e ele descreve isso nos versículos 6 e 7, das profundezas desse abismo ecoa uma confissão, uma canção e uma súplica. É isso que diz o versículo 8. Durante o dia, o Senhor me derrama o seu amor. À noite, entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Deus derrama seu amor, eu canto os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Então, do meio desse mar revolto, do meio desse abismo, ele faz uma confissão, canta uma canção e faz uma súplica. E então ele volta-se para Deus em lamento. Ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? A sensação do salmista aqui é de abandono. O salmista tem ouvido provocações dos seus inimigos e ele está inconformado com isso. Será que eles têm razão? Será que Deus de fato me desamparou? Será que de fato Deus me deu as costas? Teria Deus esquecido do seu amor leal? Teria Deus esquecido da sua aliança? Agora, note que conforme se faz essas perguntas e conforme direciona essas perguntas a Deus, o salmista não está a murmurar. Ele não está apenas desabafando. O salmista não quer apenas ser ouvido. Ele não quer apenas ser notado. Ele está diante de Deus. Ele está diante do seu Deus pessoal. Ele está diante daquele Deus que o chamou, daquele Deus que afastou a sua cegueira, daquele Deus que o atraiu, daquele Deus que despertou os seus desejos mais profundos. E esse é o verdadeiro lamento. Presta atenção nisso, gente. Sim, a gente precisa aprender a ouvir aqueles que sofrem. A gente precisa. Isso é uma necessidade que nós temos, que nós nutrimos enquanto sociedade e cultura. Mas, presta atenção nisso. A gente não precisa apenas aprender a ouvir, a gente precisa aprender a lamentar. E enquanto cristãos, mais do que qualquer outro, nós precisamos aprender a lamentar biblicamente. A nossa cultura não sabe lamentar. Talvez a nossa cultura saiba desabafar. Talvez a gente tenha aprendido a dar vazão às nossas emoções. Mas isso não quer dizer que a gente tenha aprendido a lamentar.
Por quê? Porque lamentar é rasgar o coração diante de Deus. É exprimir as nossas dores e as nossas dúvidas mais profundas a Ele. É despir a nossa alma diante de Deus, ainda que a gente esteja inconformado com a situação atual. O salmista sabe que Deus o ama. Apesar das circunstâncias não dizerem isso. Ele olha em volta dele e fala, as circunstâncias não diz Deus me ama, mas eu sei que Deus me ama. Ele sabe que ainda louvará a Deus no tempo, mas no momento isso parece uma realidade muito distante e até improvável. E o que ele faz diante disso? Ele se prostra. Sim, e aqui eu vou ser muito transparente, parece que esse pesadelo que a gente está vivendo hoje não vai acabar nunca. Parece que o Brasil está à deriva no meio dessa crise. Parece que a gente nunca mais vai desfrutar de comunhão verdadeira ou daquela comunhão que nós desfrutamos antes dessa pandemia. Parece que em qualquer momento a gente vai perder um ente querido. Parece que a qualquer momento a gente vai perder pessoas que a gente ama. Parece que as pessoas se tornaram ainda mais frias e ainda mais distantes. Parece que a pandemia foi a pá de cal numa ruína civilizacional que a gente já vinha. E se você está sentindo tudo isso hoje, lamente. Lamente por essa situação horrorosa que nós vivemos. Chore, exponha as suas dores. Mas, e aí eu quero que você preste atenção nisso, ainda que seja muito bom fazer isso para os seus amigos, ainda que seja muito bom fazer isso para o seu terapeuta, ainda que seja muito bom fazer isso até em rede social, não deixe de fazer isso primeiramente diante de Deus. O salmista estava perturbado, mas nesse momento ele diz, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? O lamento dele é direcionado primeiramente a Deus. E aí eu pergunto para você e para mim nesse momento, qual foi a última vez que nós rasgamos o coração assim diante de Deus? Qual foi a última vez que nós oramos a Deus? Deus, por que você se esqueceu de mim? Por que você se esqueceu de nós? Por que você abandonou o nosso país na mão desses governantes iníquos e despreparados? Por que você fez isso conosco, Deus? Qual foi a última vez que a gente orou assim? Qual foi a última vez que a gente rasgou o nosso coração dessa forma diante de Deus? Qual foi a última vez que a gente lamentou diante dele, mas sem perder a esperança? Sem perder de vista que ainda voltarei a louvá-lo. Isso é lamentar, gente. É alguém que rasga o coração de Deus, mas sem perder a esperança de que ainda voltarei a louvá-lo. E isso nos leva ao último ponto. Só lamenta diante de Deus aquele que tem expectativas em Deus. Só lamenta diante de Deus aquele que tem expectativas em Deus. Isso é o que diz os versículos 1 a 5 do Salmo 43. No início do Salmo 43, o salmista ainda está inconformado. Então ele começa o Salmo 42 com sede. Ele, na segunda metade do Salmo 42, está se sentindo afogando num mar revolto. E no início do Salmo 43 ele ainda está inconformado. Ele ainda está lamentando. Por que ele precisava passar por isso? Por que ele precisava passar por essas circunstâncias? Por que naquele lugar? Por que longe de Jerusalém? Por que ele tinha que lidar com tanta gente falsa e injusta? Mas então, no meio desse lamento, ele começa a fazer alguns pedidos muito concretos. No versículo 3 ele pede a Deus por direção. Ele quer voltar ao templo. No versículo 4, ele expõe os seus planos. O plano dele é, quando tudo isso acabar, eu quero voltar ao templo. Eu quero conduzir novamente a multidão. Eu quero tocar a minha harpa. Eu quero louvar a Deus diante do seu altar. E todas essas declarações e esses planos são recheadas de confissões sobre o caráter de Deus. Salmo 43 é belíssimo. Deus é sua fortaleza, versículo 2. É a sua luz e verdade, versículo 3. É toda a sua alegria, versículo 4. E é a sua esperança, versículo 5. E também o seu Salvador e o seu Deus. O salmista lamenta, sim, ele lamenta, mas ele mantém a sua confissão. Deus é tudo para ele. Deus é tudo para ele. Deus é sua esperança. E não é uma esperança que ofusca o presente. Seus problemas são reais.
Ele ainda está longe do templo. Ele ainda está impedido da comunhão. Ele ainda está vivendo no meio de gente injusta, mentirosa, zombeta, que zomba de Deus. Seus problemas são muito reais, mas existe uma esperança que move o salmista em direção ao futuro. Ele é alguém que está, sim, afogado em lágrimas, envolto por ondas e fortes correntezas, mas também é alguém que está firme, é alguém que permanece lá inabalável na sua confissão. O seu coração segue resoluto, ele prega para si mesmo: espere em Deus, lamentador. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e o meu Deus. É por isso que só lamenta adequadamente aquele que tem expectativas em Deus. É por isso que só lamenta adequadamente aquele que mantém a sua confissão e coloca toda a sua esperança em Deus. A pergunta aqui é: será que a gente sabe lamentar assim? Será que a gente sabe colocar, ou a gente ainda coloca, todas as nossas expectativas em Deus? Será que mesmo em meio às dúvidas, à dor, ao sofrimento, às afrontas, nós somos capazes de dizer: ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus? Gente, termino com uma nota muito pessoal aqui hoje. Ao ler esse salmo, ao mergulhar nesse salmo nos últimos dias, esse salmo ganhou o meu coração. Por vezes, nesses últimos dias, eu tenho andado abatido. E eu desabafei com amigos, desabafei até em alguns momentos no Twitter. Eu confesso que eu estou cansado e estou revoltado com muitas coisas que a gente tem visto. Mas esse salmo, como a gente dizia no passado, esse salmo me pegou na curva. A pergunta que esse salmo colocou diante de mim foi: quantas vezes eu chorei essa angústia diante de Deus? Quantas vezes eu perguntei: Deus, por que te esqueceste de nós? Por que nos rejeitaste? Quantas vezes eu orei assim nos últimos dias? Agora, que coisa sem nexo. A quem mais eu tenho na terra, senão a Deus? Em quem mais eu posso colocar todas as minhas expectativas, senão nele? A quem eu posso buscar e rasgar o meu coração, senão diante dele? Então, se você foi desafiado por esse salmo, assim como eu fui, eu convido você a orar comigo agora. Eu convido você a lamentar comigo diante de Deus, pela distância, pela pandemia, pela depressão, pela dor, pela tragédia na condução da crise nesse país. Mas eu não queria que a gente apenas lamentasse junto. Eu queria que a gente confessasse junto. Confessasse que Deus é o nosso Salvador e é o nosso Deus. Eu queria que a gente confessasse que Deus é o nosso Redentor e que nós ainda o louvaremos juntos. Apesar de as circunstâncias hoje parecerem completamente avessas a isso. Portanto, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Nós não temos outra opção nessa vida e muito menos nesse momento, depois de lermos esses salmos. Senhor, nos colocamos na Tua presença. Já estamos na Tua presença, porque estamos diante da Sua palavra. Palavra que o Senhor deu ao salmista mais de 2000 anos atrás. Palavra que o Senhor soprou pela boca do Seu Espírito há mais de 2000 anos. Uma palavra de lamento, mas também uma confissão. Ó Deus, nós lamentamos esse momento que vivemos. Deus, nós reconhecemos que em muitos momentos a nossa sensação é de que o Senhor nos rejeitou. De que o Senhor nos rejeitou como igreja, de que o Senhor nos rejeitou como país. A nossa sensação é de abandono. A nossa sensação é de total perdição e deriva. Ó Deus, nós nos sentimos muitas vezes como o salmista descreve aqui. A gente se sente no meio de um mar revolto, sem termos uma boia, sem termos um barco. A gente se sente afogando por ondas e correntezas. A gente também se sente muitas vezes, como o salmista descreveu no início do salmo, a gente se sente muitas vezes como essa corça, sedenta, morrendo de sede e não encontrando correntes de água.
Ó Deus, eu confesso que muitas vezes eu tenho me sentido assim nas últimas semanas. E Deus, eu lamento por isso tudo. Nós lamentamos por isso tudo. Lamentamos essa circunstância horrível que temos vivido. Lamentamos, ó Deus, por essa pandemia que tem ceifado tantas e tantas vidas. Lamentamos, ó Deus, pela condução da pandemia por muitas autoridades e governos. Lamentamos, ó Deus, porque é tão difícil e é tão custoso construirmos saídas para essa crise. Lamentamos, ó Deus, a distância. Lamentamos por não estarmos juntos nesse momento, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Lamentamos por termos nos tornado um perigo para o nosso próximo. Lamentamos por termos nos tornado um perigo para os nossos familiares. Ó Deus, que momento horrível. E de novo, ó Deus, o nosso clamor, o clamor do salmista ecoa nos nossos corações. Deus, por que o Senhor nos abandonou nesse contexto? Por que o Senhor nos deixou nessa situação? Por que temos que viver tudo isso? Por que temos que passar por essas circunstâncias? Ó Deus, mas nesse momento de lamento e de queixa, nós também reafirmamos a nossa confissão. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é a nossa esperança. Toda a nossa expectativa está no Senhor. Ó Deus, ninguém pode fazer qualquer coisa para nos tirar dessa situação melhor do que o Senhor. Ninguém é capaz de resgatar o nosso coração dessa situação horrenda. Ninguém é capaz de resgatar o nosso coração como o Senhor é capaz. Ninguém é capaz de nos conquistar ou de nos alimentar assim como o Senhor é capaz. Ó Deus, o teu grito venceu a nossa surdez, a tua luz venceu a nossa cegueira, o teu perfume nos faz suspirar. Nos alimentarmos do Senhor nos sacia a nossa alma. Ó Deus, temos saudades de Ti constantemente. Ansiamos por Ti. Queremos, ó Deus, mais uma vez nos alimentarmos do Senhor hoje. Queremos mais uma vez beber do Senhor, beber até a última gota. O Senhor é aquele que se revelou por meio de Jesus, aquele que tiver sede, venha a mim. Aquele que tiver fome, venha a mim, e eu o saciarei. É Deus, é isso mesmo. Nós queremos nos saciar do Senhor hoje. Queremos beber até a última gota dessa fonte inesgotável de vida. Queremos comer até a última migalha dessa fonte inesgotável de sustento. Queremos, ó Deus, nos alimentar do Senhor. Queremos beber do Senhor. Queremos suspirar pelo seu perfume. Queremos, ó Deus, abraçar o Senhor e agarrar o Senhor como a nossa última estaca, como a nossa última esperança, como a nossa última fortaleza. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha. Não temos mais a quem recorrer nesse mundo. Não temos mais aonde nos firmarmos. Estamos afogando em meio a lágrimas. Mas podemos encontrar no Senhor um solo firme, rochoso, onde nós podemos colocar e lançar toda a nossa vida e todas as nossas expectativas. Deus, nessa manhã, atraia o nosso coração mais uma vez a Ti. Conquiste o nosso coração mais uma vez. Assim como o Senhor já conquistou tantas e tantas vezes, conquiste o nosso coração mais uma vez. Revele-se a nós mais uma vez. Encha as nossas vidas, encha os nossos corações, porque nós temos sede de Ti, temos sede do Deus vivo, temos fome de Ti. Tarde Te amamos, ó Deus. Ó beleza tão antiga. O Senhor, só o Senhor é capaz de nos conquistar. E é por isso que nós estamos diante do Senhor nesse momento, lamentando o que temos vivido. Nós lamentamos, nós nos entristecemos, mas nós também reafirmamos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E só podemos orar assim por causa de Jesus. Só podemos orar assim por causa do seu Filho. Porque Ele veio a esse mundo em trevas
e se entregou por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. É isso, irmãos. Que Deus nos ajude e nos atraia a Ele constantemente. Que Deus ganhe os nossos corações. Que Deus nos faça sentir essa saudade santa dele. E que Ele nos alimente, que Ele nos sacie. Aquele que tem sede, venha, porque Deus é uma fonte inesgotável de água, uma água que depois que nós bebemos, nós nunca mais temos sede.